Bem-vindos ao Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e o episódio de hoje é sobre uma doença que muita gente nunca ouviu falar, mas que é uma das principais causas de morte súbita em jovens e atletas. O nome é comprido, mas a história é simples de entender. Cardiomiopatia hipertrófica. Já ouviu falar? Uma doença que faz o coração crescer onde não devia e trabalhar mais do que pode. Para começar, um dado importante: a cardiomiopatia hipertrófica, ou CMH, afeta cerca de uma em cada 500 pessoas no mundo. Parece pouco? Então pense em um estádio com 50 mil torcedores. Cerca de 100 deles podem ter a doença, muitos sem saber. A Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia consideram a cardiomiopatia hipertrófica a doença genética mais comum, cardiologicamente falando, embora ainda seja subdiagnosticada. E aqui está o alerta: é uma das principais causas de morte súbita em jovens, especialmente em atletas competitivos. Ou seja, nem sempre o coração grande é sinônimo de força. Para entender, vamos comparar o coração com um carro. O motor precisa ter um tamanho ideal para gerar potência e eficiência. Na cardiomiopatia hipertrófica, esse motor, o coração, cresce demais, especialmente na parede do ventrículo esquerdo, que é a câmara principal de bombeamento do sangue. Mas esse crescimento não é o mesmo de quem faz exercício, o chamado coração de atleta. No atleta, o coração cresce de forma harmônica com o músculo treinado. Na cardiomiopatia hipertrófica, o crescimento é assimétrico, desorganizado. O músculo engrossa demais, o espaço interno fica apertado e o sangue tem dificuldade para sair. Além disso, as células musculares ficam desarrumadas, como se o tijolinho da parede estivesse fora do lugar. Isso causa rigidez, dificuldade do coração relaxar e aumenta as chances de arritmias. Essa doença é uma doença hereditária, ou seja, é transmitida de pais para filhos. É causada por mutações em genes que codificam as proteínas do sarcômero. O que é isso, Fernanda? É a estrutura que faz o músculo do coração se contrair. A herança é autossômica dominante, o que significa que basta um gene alterado para manifestar a doença. Mas a expressão é variável, ou seja, dentro da mesma família pode haver quem tenha o gene e nunca desenvolva a doença e outros que tenham forma grave. É por isso que o rastreamento familiar é tão importante. Filhos, irmãos e pais de quem tem cardiomiopatia hipertrófica devem ser avaliados com eletrocardiograma, ecocardiograma e, se possível, teste genético. Os sintomas variam muito, desde pessoas que vivem décadas sem sentir nada até casos graves desde a juventude que precisam de transplante cardíaco. Os principais sinais de alerta são falta de ar no esforço, dor no peito, palpitações, tonturas ou desmaios, principalmente durante o exercício. Esses desmaios em jovens são os que mais acendem a luz vermelha, podem ser sinal de risco de morte súbita cardíaca. No exame físico, o médico ele pode ouvir sopros, ruídos causados pela turbulência do sangue ao tentar sair de um espaço estreitado. O ultrassom do coração, o ecocardiograma, confirma, mostra o coração espesso, às vezes com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo. Quer dizer, o sangue tem dificuldade de passar. Pensa num corredor estreito com muita gente tentando passar. O sangue faz força, o coração sofre. A cardiomiopatia hipertrófica ela é uma doença complexa e precisa de acompanhamento com um cardiologista, de preferência especialista em insuficiência cardíaca ou em cardiomiopatias genéticas. Isso porque o manejo depende de detalhes, tipo de obstrução, grau de espessamento, presença de arritmia, avaliar o risco de morte súbita. Cada caso é diferente e as condutas variam entre observar, medicar ou intervir. A boa notícia é que o tratamento evoluiu muito. Hoje, o diagnóstico precoce e o acompanhamento correto permitem vida longa e ativa na maioria dos pacientes. E falando sobre tratamento, vamos às opções. Os principais remédios que ajudam o coração a relaxar e bater mais devagar são os beta-bloqueadores e os bloqueadores dos canais de cálcio. Eles são os mais usados, reduzem sintomas e reduzem o risco de arritmia.
A novidade é o mavacanteno. É uma droga promissora e recém-aprovada no Brasil. Ela age direto na miosina, reduz a força excessiva de contração e permite que o coração relaxe. Esse é o primeiro tratamento que atua direto na causa da obstrução, não apenas nos sintomas. E os estudos mostram uma melhora expressiva em falta de ar, tolerância ao exercício e qualidade de vida. Cirurgia também pode ser uma opção quando os sintomas persistem mesmo com remédio. Pode ser feita a tal da miomectomia septal, uma cirurgia que remove o excesso do músculo do septo e libera o fluxo do sangue. E outra opção é a ablação septal com álcool, feita por cateterismo, que provoca um infarto controlado para reduzir esse espessamento. Ambas são seguras e podem sim transformar a vida do paciente. Casos de alto risco de arritmia grave, pode-se implantar o cardiodesfibrilador, o famoso CDI, que detecta e trata automaticamente batimentos fatais, prevenção direta de morte súbita. Mas veja bem, isso não é para todos. Tudo depende de avaliação individual. O acompanhamento, então, é para a vida toda. O cardiologista define a frequência dos retornos, monitora os sintomas e ajusta o tratamento. A atividade física não é proibida, mas precisa ser orientada. Exercícios competitivos ou extenuantes, sim, merecem atenção e, na maioria das vezes, são contraindicados. Exercícios leves a moderados com supervisão deve ser realizada dependendo de qual é o quadro clínico do paciente, de como estão os exames e principalmente se tem fibrose na ressonância cardíaca. Isso aí é mais assunto do especialista, tá, pessoal? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela recomenda uma avaliação anual com ecocardiograma e nos familiares, exame pelo menos nos adultos a cada 2 a 5 anos, conforme a idade e conforme os achados. O segredo é não negligenciar. A cardiomiopatia hipertrófica não é uma sentença, é uma condição que pede parceria entre o paciente e o médico cardiologista. E quanto antes for a descoberta, melhor o prognóstico. A cardiomiopatia hipertrófica é sim uma doença genética, mas ela é tratável e cada vez mais compreendida. Ela não é tão rara, ela é mais subdiagnosticada e o maior risco é ignorá-la. Quando o diagnóstico é feito, o tratamento certo muda tudo: menos sintomas, menos risco e mais vida. Por isso, se alguém da sua família teve morte súbita, desmaios ou coração crescido, procure um cardiologista, de preferência um especializado em insuficiência cardíaca e cardiogenética, porque nesse caso, saber é literalmente prevenir. Esse foi o Cardio na Conversa. Eu sou a doutora Fernanda Andrade e espero você comigo no próximo episódio. Compartilhe esse conteúdo com quem ainda acha que morte súbita em jovem é azar. E lembre-se, o coração sempre fala, a questão é: você está disposto a ouvir?